Alea jacta est, ad vitam austernam, audax fortuna jovat, carpe diem, cogito ergo sum, erratio humana est. Lupus non timid canem latrantem, omnes lupus. Bravo. Gente, sempre eu quis falar sobre o tema da morte. A morte, então, e o nada é uma reflexão filosófica sobre a finitude humana que vai perpassar a filosofia antiga, né, em Epicuro, e na filosofia moderna e vai indo mar adentro. O encontro entre filosofia e morte é tão antigo quanto a existência de ambas. Isso na filosofia, desde que o homem existe o tema da filosofia e o tema da morte ali caminhando junto. Fato é que a pergunta sobre essa questão, né, do mistério da existência humana move a filosofia, as religiões, as ciências, o senso comum em busca de respostas para esse fenômeno inevitável à condição humana, o ato de morrer. E essa ideia de a gente pensar a morte, principalmente nessa época que a gente está vivendo aí, a aniquilação do ser humano, né, por irresponsabilidade de nossos governantes, quando a gente fala da Covid, é um absurdo isso. Mas vamos lá, no nosso raciocínio. Importante, então, a dica de leitura para entender mais sobre esse tema da morte. Lá no Epicuro, a carta sobre a felicidade, do filósofo Epicuro, e o ser e o nada, do filósofo do filósofo Jean-Paul Sartre. O Ser e o Nada, uma obra dele que vale a pena ser lida sobre essa temática da morte. Então, o parentesco entre o exercício filosófico e a experiência da morte aparece tanto no fazer filosófico de Epicuro quanto no existencialismo do Jean-Paul Sartre. Em virtude de vivenciar, lógico, melhor os resultados desse pensamento, lá no pensamento filosófico, nos dias de hoje, como uma situação onde vai apresentar em linhas gerais os resultados ali e o porquê que causa medo no ser humano o fato dele pensar a morte. Então vamos pensar o seguinte: para que isso aconteça, ela deve retirar todos os tormentos e males que atormentam a vida humana, sendo então como um acontecimento sem sentido da vida humana. Mas, poxa vida, vamos entender o seguinte: toda vez que eu temo a morte, eu estou temendo algo sem sentido. Que morrer faz parte da minha trajetória. Eu temo a morte por temer a perca da minha individualidade. Isso é uma questão filosófica, é uma questão teológica também para entendimento. Lógico, quando a gente fala na teologia, a gente vai lembrar das religiões. As religiões, elas sempre pregaram a morte num sentido de abono ou no sentido de castigo, dizendo o seguinte: fez o bem, praticou bem, morreu, vai para o céu, vai ser abençoado, vai ter uma nova forma corpórea, enfim, mas acaba sendo sem sentido, porque o corpóreo é aqui, é passageiro, é temporal. Então, lógico, o ser humano é um ser composto de várias dimensões, e entre essas dimensões nós temos a dimensão espiritual, a qual nós devemos também cuidar, alimentar, como nós alimentamos a nossa dimensão material, a nossa dimensão intelectual, a nossa dimensão emocional, devemos também alimentar a nossa dimensão espiritual. Mas não dá para a gente ficar acreditando na ideia da finitude da vida como uma forma de castigo ou como uma forma de premiação. O que nós temos por obrigação é cumprir aquilo que é dado à condição humana. O que é dado à condição humana? A sua obrigação de praticar o bem. Afinal de contas, nós só somos livres na prática do bem. Nós nascemos para essa função.
Uma vez que nós contrariamos esse caminho, essa trajetória, começa a acontecer o seguinte: começamos a viver a angústia, começamos a viver uma depressão, começamos a ficar maus, não temos qualidade de vida. Então é necessário, a gente viver nesse sentido. Mas vamos continuar no pensamento aqui sobre a morte, então. Nessa ideia, a gente precisa pensar, então, o seguinte: que a filosofia existencialista, ela vai dizer que a morte aparece como o fato último da existência, porém um fato sem sentido, eu disse. Logo, a morte não é um ser para o homem, mas o homem é um ser para a morte. Uma vez que ela é o fato último da vida, o fato que permanece entre e além dos séculos como segredos desta vida. Em todas as ciências, lá na teologia, na filosofia, na ciência em geral, no senso comum, enfim, a morte, ela sempre causou essa admiração e essa interrogação ao ser humano, criando um desconforto ali. Então a morte vai sempre ocupar esse lugar privilegiado no pensamento humano, se constituindo então como um acontecimento que desperta em nós o interesse no nosso viver cotidiano, o interesse nos mais sábios, no interesse nos artistas, né, em escreveres, em compor poesias sobre essa temática, música sobre essa temática, e ao mesmo tempo causa em nós essa questão bem amedrontadora, né? Poxa, um dia eu vou partir daqui e daí? Como será? O como será causa mais estranhamento do fato do objeto em si de morrer. Então, não obstante esse pensamento que causa o medo em nós, que paralisa e mesmo que pode aniquilar, então, a gente precisa pensar o seguinte: morrer significa viver. Quem aprende a morrer, aprendeu a viver, aprendeu a dar valor à sua existência, tendo sempre um porquê para existir. É preciso, então, ter um objetivo. Quer dizer, ter uma intenção de vida. Quando eu tenho uma intenção para a vida, eu valorizo o meu respirar, eu valorizo a minha existência. Agora, se eu não sou um ser que tenha intenção para a minha existência, é preocupante. Eu preciso analisar, eu preciso rever a minha vida ali. Que eu posso fazer essa revisão também, é momento. Vamos pensar então. A pergunta sobre o sentido da morte abre uma infinidade de respostas, né, e interpretações nas ciências, como nas religiões, cada uma buscando a seu modo uma resposta, conforme a sua cultura, conforme a sua doutrina, conforme o seu sistema de pensamento. Um entendimento, em última instância, então, podemos entender o seguinte, num conjunto, que a morte vai ser um consolo para esse fenômeno misterioso e inevitável pertencente à condição humana quando se passa pelo sofrimento. Aliás, mais do que isso, pertencendo então à condição do vivido, pois tudo o que é vivo morre. Isso é biologia. O diferencial na morte do ser humano é que ele não morre apenas, mas sabe que morre, tem conhecimento que morre. E isso causa preocupação no ser humano. Então o ser humano tem consciência da morte do eu. Ele não se preocupa muito com a morte do outro, cá entre nós, que nós vivemos o jogo dos interesses, isso é preocupante. Então, uma coisa é real, é fato, então, uma coisa. O vivido é feito para acabar. E isso nunca vai ter fim. A finitude da vida, então, vai implicar o quê? Compreensão da vida como estranha hospedaria. Imagine, a vida, então, ela hospeda a gente por um tempo. E nós, como passageiros prestes a partir, sabe lá quando, qual hora, qual momento, não sabemos,
Em seu sentido filosófico, a morte sempre é entendida, então, ou discutida como finitude ou cessação da existência humana, um fim à existência humana. Terminou o caminho, terminou a viagem. A consciência de finitude da vida incorpora, então, como consequência ali, a reflexão sobre a existência. Afinal de contas, por que eu existo? Qual é a minha importância para a existência? O que eu tenho feito de bom? Eu vivo momentos felizes? Há felicidade em mim? Sou livre? Perguntas que causam estranhamento e às vezes angústia ou prazeres no ser humano. Vamos lá. Em outras palavras, a filosofia se pergunta pela morte, não pelo fato em si. E desse modo, então, filosofar sobre a morte vai implicar no seguinte: as maneiras diversas de pensar na vida. Então é importante que a gente tenha na filosofia moderna, o Friedrich Nietzsche, vai escrever lá que Deus está morto e causa um estranhamento nas pessoas, que as pessoas, primeiro, não leem a obra, segundo, não sabem interpretar a obra e entram num senso comum e começam a disseminar uma fofoca dizendo que o filósofo tinha matado Deus. Não é bem assim. É preciso ler para compreender. Não vou falar sobre isso, mas é preciso ler a obra. Fica aí um desafio. Leiam a obra. Depois falem sobre. Então a cultura da morte sempre existiu. O medo da morte sempre esteve presente no horizonte, então, da vida humana, lógico, e de seus questionamentos mais profundos. Sem a morte é possível que tanto a religião quanto a filosofia não tivessem encontrado o espaço que ocupa ao longo do século na vida do homem. Por esta razão, então, que a gente analisa, que a gente pensa, então, mais do que oferecer respostas para a pergunta sobre a morte, a gente tenta criar mais perguntas, né, entre a aproximação entre morte e vida nesse diálogo aí, a discussão não, que dá origem, então, à compreensão sobre a morte em si. Que nós temos como base ali na filosofia, então, o sistema filosófico existencialista, que ele se ocupa desse tema, na filosofia moderna, e lá na filosofia antiga lá, o epicurismo, que ocupa, então, concentra mais a sua preocupação com essa temática. Então, assim como nascer ou morrer é um fato, lógico, quem nasce caminha para a morte. Descobrir o melhor caminho para lidar com esse fato é um desafio que atravessa séculos. Todo dia a gente questiona isso. Há sentido na morte? Não. Há sentido na morte? O homem é um ser para a morte e a morte não é o ser para o homem? Eis a questão que nos atormenta às vezes. Com isso, a gente vai entender o seguinte: os elementos fundamentais que o Epicuro, o Sartre pensaram acerca da morte. E também da existência, né? Lógico, né? Que eles vão dizer uma vez que essa pergunta sobre a morte traz como consequência a reflexão sobre a vida, sobre o valor da vida, sobre como torná-la eterna no presente, né? Viver bem. Daí a gente volta ao nosso amigo, nosso velho amigo lá, o Sócrates, diz o seguinte: uma vida que não é refletida, ela não merece ser vivida. Significa o quê? Que eu preciso de novo ter uma intenção para a minha vida. A partir da intenção que eu tenho para a minha vida, eu vou criando então os objetivos, eu vou lutando, vou criando estratégias para conquistá-los, e assim eu vou tendo motivações e aspirações para a continuação do meu existir. Lá na filosofia platônica, ele vai afirmar que a filosofia é uma meditação sobre a morte. Toda a vida filosófica, ele escreveu mais tarde, né, Cícero, um comentário ali sobre a morte, né? 20 séculos depois, ele vai afirmar, quer dizer, um dos seus interpretadores, numa dessas universidades, né, o Santa Iana, ele vai afirmar que uma boa maneira de provar o valor da filosofia
consiste em perguntar o que ela pensa acerca da morte. De acordo com essas opiniões, uma história das formas de meditação sobre a morte poderia então coincidir com uma história da filosofia. Bem, até que ponto então os filósofos valeram-se da morte para filosofar? E até que ponto a morte encontra luz na filosofia não se sabe. Entretanto, pode-se tirar duas conclusões da citação desse pensamento acima dito. A primeira é que a filosofia seria primeiramente uma reflexão sobre a morte. A segunda é que o pano de fundo de vários sistemas filosóficos seria constituído então pela questão da morte. A morte, assumida como uma questão filosófica, ela vai implicar em conhecer o seu significado. Se é que isso é possível, que exista um significado para a vida. Será? Um signo, um significado, um significante para a vida? Para a morte, perdão? Será? Para a vida, sim, lógico. A gente tem um signo, um significado, um significante para a vida. Quando evidencia a importância que tem esse assunto para o desenvolvimento do saber filosófico, para o desenvolvimento da existência humana, a gente vai entendendo o seguinte, de novo, viver significa morrer. Então, a finitude da vida pela morte, seja na concepção orgânica e materialista, seja na concepção humana, é decisivo para a compreensão e a avaliação da vida enquanto o orgânico não se dissolve. É igualmente promotora de uma ação concentrada sobre o momento presente, uma vez que nós não somos um ato, nós somos seres em potência, estamos em desenvolvimento. Para desfrutar então dele, para vivê-lo em plena consciência de um fim que pode chegar a qualquer momento. Ou, por outro lado, em considerando de forma processual o que teve um início desde o nascimento visa um perecimento, pois, afinal, como canta o poeta, a gente mal nasce, começa a morrer. É verdade? Em suma, verdade, em suma. Precisamos entender assim. Então vamos pensar o seguinte, para fechar então o nosso pensamento aqui, aprenda a viver. Crie uma intenção para a sua existência. Encontre um porquê para viver e invista nesse porquê. É hora de mudar. Chega de ser o que se é. Dá para ser melhor. Um abraço, tudo de bom.